Boa noite, pessoal. É com muita alegria que eu quero agradecer aí o convite, da professora Lilian, do Lenion aí, que me convidou para fazer essa palestra aqui com vocês. De antemão, então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e passar um pouquinho para vocês desse conhecimento aí sobre a acupuntura. A acupuntura é uma área que está crescendo muito aqui no Brasil e é uma área que vocês também vão poder atuar, porque é uma área de especialização da fisioterapia. E hoje eu venho falar para vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é da acupuntura no controle da dor. Todos nós temos dores. Dores tem sido a maior procura dentro do consultório de fisioterapia, do consultório médico, do consultório do acupunturista. Então, quando você tem em mãos um mecanismo capaz de te entregar um resultado, um efeito imediato para você atuar, isso parece muito bom demais para ser verdade e eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Tá? Eu vou passar então para vocês um pouquinho de uma técnica muito incrível, de um microsistema dentro da medicina tradicional chinesa, que é a craniopuntura. Então vou falar um pouquinho da craniopuntura, como ela funciona, depois a gente faz um pouquinho de prática para vocês verem na realidade como isso tudo acontece. Tá? Então, o tema da palestra é acupuntura no controle da dor. Eu sou o professor Renner, tá? Como já me apresentaram, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade Estadual de Goiás desde 2011, mas uma história incrível é que eu fui para a fisioterapia já querendo ser acupunturista. Então, a formação em fisioterapia foi um caminho para eu buscar uma especialização na acupuntura e isso então que me faz muito realizado hoje na minha profissão. Tá? Formei em acupuntura aqui no Brasil, fiz a formação, fui para a China, fiz a formação na maior universidade de medicina tradicional chinesa do mundo, tá? Isso em 2014 e de lá para cá eu venho estudando e trabalhando muito a respeito da acupuntura e com todo esse conhecimento, essa bagagem da China, eu trouxe para o Brasil a formação em acupuntura na inteligência emocional, que é uma das linhas que eu mais atuo também, no controle das emoções. Isso me fez tornar o primeiro acupunturista a trabalhar com acupuntura na inteligência emocional, uma linha terapêutica que vem sendo desenvolvida e aprimorada a cada dia. Então, eu chego aqui hoje nessa palestra para vocês para falar um pouquinho, de uma técnica de controle da dor com alívio imediato. Então, casos agudos de dor, é possível nós termos uma resolução de até 100% em uma única sessão, ali em 4, 5, até 10 segundos. E isso pode parecer bom demais para ser verdade, E para mostrar que isso realmente acontece, Porque até eu ficava em dúvida quando eu escutava isso de outros professores, uma técnica capaz de aliviar dor em segundos, Isso parece bom demais para ser verdade. Até que eu vi com os meus próprios olhos, E comecei a estudar e fazer o controle de dor. Então, esse aluno do curso de craniopuntura é um aluno lá do curso que eu ministrei em Belém e ele estava com uma dor muito intensa, dorso lombar, e com 2 agulhas ali, 5 a 10 segundos, nós conseguimos zerar o nível de dor dele. Então, a técnica de efeito imediato e muito rápido. Então, de 0 a 10, qual é o nível de dor? 10. Então, aqui no cotovelo nós temos praticamente uma tendinite aqui de côncavo lateral. Então, vou usar a craniopuntura de manobra aqui para a gente ver o resultado. Então, o ponto que eu vou utilizar é o ponto C, que ele pega a parte de carinho, mede lá 5 centímetros na lateral da linha do cabelo, e aqui é como se fizesse um desenho invertido do braço. Então, está aqui, é como se fizesse esse desenho. Então, basicamente, a área de cotovelo vai ser aqui na bifurcação do fêmur. Então, vou fazer a palpação aqui para ver o ponto de maior dor. Vou palpar toda a região que dói
Onde dói mais? Ai. Então bem aqui eu vou pegar e colocar a agulha e fazer uma leve estimulação rotacional para ver como que é o resultado. Vou fazer isso bilateral. Dói? Também. Aí, de novo. Isso. Mexe o dedo aí, vê se já não vai virar. Aperta o local que dói. Quantos por cento mais ou menos? Uns 80%. Você não tem essa cara mais com dor, não? Não. Mas vai ficar sendo empolgado, porque o pessoal foi mais rápido. Dói? Não. É que ela vai falar. Peraí. Zero dor? Ou Deus vai falar? Não, dá uns 20%. Mas, gente, em menos de 15 segundos, 15 a 20 segundos, a gente teve uma melhora de 80% da dor. Então, essa senhora é minha sogra, e se funciona com sogra, então é bom, né? Porque geralmente com sogra, a gente não vai tirar a dor completa, né? Tem que ficar um 20% ali para ela sentir um pouquinho ali, né? Então, a técnica que funciona com alívio rápido e imediato é uma técnica fácil de ser aplicada, né? Vai utilizar ali basicamente o neocórtex, né? A proximidade com o neocórtex ali, para nós fazermos uma área reflexa e aliviar um quadro de dor. Tá? Então é bem interessante os efeitos da craniopuntura. Então, para que nós entendamos como que funciona a craniopuntura, né, nós precisamos saber o histórico dela, né, de onde vem, por que surgiu esses pontos e qual que é a base que surgiu a craniopuntura. Então, lá em 5 anos antes de Cristo, um médico chamado Bian, ele nasceu lá na China e ele foi um precursor que ele começou a estudar a acupuntura e ver como funcionava todo o processo do córtex cerebral mesmo, da aplicação de pontos reflexos no crânio para ter um bom resultado ali na parte neurológica a princípio. Né? E ele conseguiu, num dos eventos da China, um príncipe chinês, ele tinha uma síndrome cadavérica e essa síndrome cadavérica acometia ele por muitos anos e num dos eventos esse príncipe sofreu uma síncope com desmaio e ele então fez a craniopuntura e a partir desse momento esse príncipe nunca mais teve esse desmaio, né? Então a partir de 1950 os médicos chineses começaram a estudar, a aprimorar a técnica de craniopuntura. Em 1989 ela foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, esse neurocirurgião, ele começou a estudar mais profundamente por volta de 1960. Um neurocirurgião chamado Qiang Sun-fa, ele era um médico da província do Povo, ali na região de Xinsha, na China, e ele estava desiludido com os resultados da medicina oriental, da medicina ocidental mesmo, com relação aos problemas neurológicos, e ele busca então o conhecimento ali que ele tinha de crânio para ver se essas regiões poderiam ter uma reflexologia maior em membros e na parte neurológica. Então ele começou a utilizar alguns pontos ali na região do couro cabeludo, estimulando determinadas áreas e foi vendo o resultado. E ele foi vendo que esses resultados se tornavam cada vez mais rápido, dependendo do tipo de estímulo e dependendo da região que era estimulada. Então começou tudo no tratamento da neurologia. Isso então começou a associar algumas técnicas de acupuntura com conhecimentos da neurofisiologia, tratando paralisias por doenças cerebrais, AVEs, comprometimentos de fala, e ele foi demarcando todas essas áreas, e aí então nós temos a craniopuntura chinesa formada e voltada muito para o tratamento das patologias neurológicas. Hoje a craniopuntura chinesa, ela tem linhas de tratamento para vasculites,
linhas de tratamentos, inclusive para o Parkinson, tá? Então, dependendo da região que você pegar e colocar a agulha, paciente parkinsoniano, né, com Parkinson, que tem muito tremor, você consegue diminuir esse tremor ali basicamente durante a sessão. Lógico, é uma síndrome neurológica que não vai curar o paciente, mas ele melhora muito a qualidade de vida, diminuindo o tremor, melhorando a qualidade de vida diária dele ali, né? Então tudo isso é muito importante. Então, se inicia várias pesquisas da craniopuntura pela proximidade com o cérebro, o que poderia permitir, né, uma maior estimulação das áreas externas, desde que obedecidas às regiões corticais, né? Então, isso começou a utilizar e em 1971, o Dr. Chow Sun-Fa, ele conseguiu a cura de uma paralisia de um membro inferior direito de um paciente causado por uma endarterite de um vaso intracraniano, né? Então, isso foi um resultado incrível e que abriu as portas da craniopuntura para as pesquisas mundiais. Então, a craniopuntura, ela começa a ser utilizada ali nessas regiões do crânio, né? E ela é utilizada como um microsistema, tendo representações em todo o corpo, ali na região do couro cabeludo. Tá? E esses pontos, então, podem ser estimulados como se nós estimulássemos mesmo os pontos de acupuntura. Tá? Então, você pode usar com agulhas, você pode fazer esses estímulos também com pressão. Então, às vezes, se você não tem uma agulha ou você não tem a formação em acupuntura, você pode fazer ali uma pequena pressão. A utilização do laser terapêutico também é possível fazer a estimulação desses pontos. Então, a craniopuntura consiste em puncionar determinadas áreas específicas do couro cabeludo para tratar uma doença de origem cerebral, né? E a agulha, ela é introduzida exatamente sobre a área funcional cortical correspondente, isto é, exatamente sobre as áreas sensitivas e motoras, as quais se encontram logo abaixo ali do cérebro, nas regiões anatômicas, tá? Estimulando assim uma área corporal especificamente doente ou com algum comprometimento funcional. Então, a parte neurológica dela começou a ser bastante desenvolvida, mas foi melhor aproveitada quando um médico japonês ele conseguiu mapear zonas de dor e zonas reflexas desses pontos, né? Que aí foi a evolução da craniopuntura para a craniopuntura japonesa. Então, a craniopuntura ela veio começando a tratar as patologias neurológicas, mas ela consegue trabalhar vários fatores, principalmente as paralisias, comprometimentos neurológicos em geral, entumecimentos e afasias de origem cerebral, tá? Então, casos de afasia após AVE, né? Tem um resultado incrível. Eu tenho um tio-avô que ele teve um acidente vascular encefálico, reflexo após uma cirurgia de um TCE, de um traumatismo crânioencefálico, e ele ficou com a voz muito paralisada, né? Não conseguia falar nada. E em Goiânia tem um centro de referência de excelência ao tratamento de pacientes neurológicos, que é o CRER, e ele foi para lá, fez um tratamento muito longo, e os familiares me chamaram para atendê-lo, para ver se a gente conseguia fazer algo, né? E a partir do momento que nós conseguimos fazer a craniopuntura nesse paciente, ele começou a melhorar a fala, não voltou 100%, mas ele conseguiu melhorar um quadro da fala que era entendível pela família. Antes não conseguia se comunicar de forma nenhuma, e a partir desse momento ele consegue ter um processo de comunicação mesmo não verbal e até mesmo de algumas palavras verbais de comunicação com a família. Então isso é um resultado muito importante que vale a pena, tá? Vertigens, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico, cefaleias, enxaquecas em geral, são técnicas que a gente utiliza muito dentro da craniopuntura, tá? Anestesias aplicadas à cirurgia, isso aqui na China eles usam muito, eles fazem técnicas de anestesia, utilizando a eletroestimulação juntamente com a crânio para fazer cirurgias, né? Dentro de hospitais chineses eu consegui ver paciente acordado, mais anestesiado, fazendo artroplastia de quadril. Então, a cirurgia grande,
sem um pingo de anestésico, apenas com a eletroestimulação. Então são técnicas bem avançadas de analgesia, de anestesia que eles utilizam. Tá? Dores de maneira em geral, principalmente a craniopuntura japonesa, vocês vão ver que tem um quadro de melhora de dor significativo. Gastralgia e doenças emocionais. Tá? A craniopuntura nós utilizamos ela inclusive para melhora do discernimento, de clareza mental, melhora de ansiedades, quadros depressivos, síndrome do pânico, tudo isso é possível nós tratarmos também junto com a craniopuntura. Mas, como toda técnica, ela tem as suas precauções, a craniopuntura não é diferente. Tá? E a craniopuntura, então, tem algumas precauções importantes. Né? Nós não utilizamos a craniopuntura em hemorragias cerebrais, né? Ou somente quando os sintomas da doença e a pressão arterial estiverem estabilizados. Se a pressão estiver estabilizada e a hemorragia estiver contida, depois, em período tardio, nós podemos utilizar. Tá? Febre alta e insuficiência cardíaca nós não utilizamos porque em alguns casos o paciente pode ter uma queda da pressão, pode ter ali os sinais de início de uma síncope. Tá? Ao retirar as agulhas, nós devemos sempre comprimir com algodão para evitar sangramentos excessivos. Então é uma região muito vascularizada que nós devemos tomar esses cuidados. Senão você coloca a agulha, quando tira pode ser que saia uma gotinha, 2 gotinhas de sangue e acaba escorrendo. Tá? E sempre observar o paciente, pois essa estimulação ela pode provocar sensações de desmaio. Não é que o paciente vai chegar a desmaiar, porque nós usamos técnicas de controle antes. Né? Então, às vezes, você faz uma craniopuntura no paciente, ele pode sentir ali uma leve sudorese, uma taquicardia, falar que não está se sentindo bem. Se acontece algum desses fatores, retira as agulhas imediatamente, deita o paciente, eleva os membros inferiores dele, que ele se recupera rapidamente. Essa estimulação, então, com as agulhas, ela pode trazer alguns efeitos secundários, como, por exemplo, cefaleias. Então, como você está utilizando um ponto na região cerebral, vai aumentar o aporte sanguíneo, então pode trazer ali uma leve cefaleia para o paciente. Palidez, vista escurecida, náuseas, sudoreses, membros frios, estado lipotímico, né? Perda da força muscular ou até mesmo a síncope. Mas isso a gente não vai deixar acontecer porque o paciente começou a ter alguma sensação desse tipo, nós retiramos as agulhas imediatamente. Pode ter coceira nos membros inferiores, tá? Não só nos membros inferiores, mas nos membros correspondentes ao ponto que a gente está utilizando as agulhas. Isso aqui é até interessante porque quando eu for falar da craniopuntura japonesa, vocês vão ver que essa parte foi o que trouxe a descoberta da técnica. Tá? E pode ter alteração da frequência cardíaca também, tanto brade quanto uma leve taquicardia. Então, a partir do Dr. Chong Sun-fa, né, que ele começou a desenvolver a craniopuntura de maneira para o tratamento da neurologia, né, das patologias neurológicas, um outro médico, o Dr. Yamamoto, ele era um médico japonês que ele trabalhava nas questões ocidentais. E tendo o tratamento neurológico ali das questões ocidentais, ele, desiludido com os resultados, né, não tinha resultados tão eficientes, ele começa então a buscar alternativas de tratamento. E foi aí que ele teve contato com a técnica do Dr. Chong Sun-fa, e ele então vai para a China, estuda a medicina tradicional chinesa, estuda a acupuntura, e ele começa então a pensar que realmente a técnica do Dr. Chong Sun-fa poderia ter alguma relação. E ele começa então a desenvolver uma nova técnica, que era para tratamento das cefaleias, das enxaquecas. Então ele pegava o paciente que estava em quadro, em crise de cefaleia, de enxaqueca, e ele aplicava uma água bidestilada em alguns pontos reflexos da craniopuntura e tinha um alívio muito bom para esses pacientes. E ele aplicava essa técnica aí com resultados incríveis, mas um certo dia ele então descobre acidentalmente que quando ele foi aplicar num ponto que tinha um processo de dor, né, ele aplicou, só que para aplicar essa água bidestilada, ele fazia uma aplicação de anestésico antes, né, e ele
na correria ali do dia a dia, ele esqueceu de aplicar esse anestésico e quando ele aplicou a água bidestilada no paciente, o paciente referiu para ele um leve choque no membro superior direito e ele achou aquilo estranho, mas aí ele lembrou de quando ele estudou medicina tradicional chinesa e ele falou, nossa, pode ter relação de uma área reflexa com o membro superior. E ele começou a estudar e foi aí que ele descobriu que existiam alguns pontos básicos dentro da craniopuntura que poderiam atuar nas articulações. Então foi aí que ele nomeou os 5 primeiros pontos da craniopuntura japonesa, que ele deu o nome pelas letras do alfabeto de A a E, A, B, C, D e E. Então foi a partir desse momento aí que ele descobriu os primeiros pontos e depois com as pesquisas ele foi descobrindo novos pontos, novas regiões reflexas, pontos sensitivos, então para tratamento ocular, melhora de pressão arterial do olho, né? Pressão arterial não, pressão do olho, melhora de glaucoma, conjuntivite, ele conseguiu melhorar questões de aftas na boca, fala, gagueira, então tudo isso ele conseguiu melhorar, então ele foi mapeando todas essas áreas. E essa técnica então, ela começou a ser caracterizada na década de 60 ali também, quando acidentalmente ele aplicou essa água bidestilada sem anestésico e ele percebeu que o paciente teve essa referência de dor. E ele começou então a palpar todas essas regiões em vários pacientes e vários pacientes referiam também essa sensação. Então foi aí que ele mapeou primeiramente o ponto C, que é o ponto do membro superior. Então ele concluiu que esses pontos poderiam estar ligados aos pontos de acupuntura e posteriormente esses pontos ele descobriu que não fazia parte da acupuntura clássica e sim de um novo microsistema que ele estava descobrindo. Então ele foi palpando nessas regiões aí até mapear o ponto C. E em 1973, por volta de 10 anos depois de todos esses estudos e da avaliação de mais de 3.000 pacientes, ele classificou então os 5 pontos principais. Em 1980 ele foi reconhecido internacionalmente, né, no Japão pela Sociedade Japonesa de Ryuduraku e posteriormente na Alemanha também, sendo reconhecido como uma técnica de alto resultado. E aí então, em vermelho nós temos as 5 áreas primárias que ele descobriu, né? Então aqui na região da linha do cabelo nós temos uma linha A que pega as 7 vértebras cervicais, que é um ponto de A1 até A7, então você consegue fazer o mapeamento da região de dor e você consegue fazer o tratamento dessa região cervical. Além disso, o ponto A também trabalha questões de cefaleia, de dores de cabeça em geral, tá? Tudo que é da parte do sistema nervoso central também é possível tratar com esse ponto. Na lateral, na linha do cabelo também nós temos um ponto, que é o ponto B, que trata o ombro, cintura escapular, é um ponto muito importante no tratamento das disfunções do ombro. Tá? Na região do cabelo, seguindo aqui, nós temos aqui a região C, que foi o primeiro ponto que ele descobriu, que pega os membros superiores, principalmente a articulação de ombro e membros superiores. Então aqui nós temos mais ou menos uma linha de 1 centímetro que vai pegar o braço, no vértice aqui, o cotovelo, o antebraço, o punho e os dedos da mão. Então todas essas regiões, se tiver um quadro de dor, nós conseguimos melhorar através da estimulação desses pontos. Tá? Aqui na lateral à frente da incisura do pavilhão auricular, nós temos o ponto D que trata a coluna lombar e os membros inferiores. Tá? Bem na incisura do pavilhão auricular nós temos 5 pontos que são D1 a D5, que são as 5 vértebras lombares. Logo acima do ponto D nós temos o ponto G, tá? Que é o ponto que trata o joelho. E entre o ponto D1 e
e o ponto D, nós temos o ponto F que trata a lombociatalgia. Então, pacientes que têm uma hérnia com compressão, que têm uma irradiação, nós conseguimos também trabalhar com o ponto F, tá? E tem um alívio de dor muito importante. Aqui acima da sobrancelha nós temos 12 vértebras, que são as vértebras torácicas, tá? E esses então são os pontos principais que ele descobriu, os 5 pontos. E em pesquisas posteriores a 1973, ele descobriu outros pontos, como o ponto I e H, que são pontos que trabalham as questões de dor lombar também, são pontos acessórios. Então, os quadros de dores lombares, por eles terem características mais crônicos, quando nós utilizamos o ponto D, que ele não tem um resultado tão satisfatório, nós podemos buscar o ponto H e o ponto I associado para buscar esse tratamento, para potencializar esse tratamento. Tá? E atrás do ponto A aqui nós temos J e K, que são os pontos de planta do pé e dorso do pé. Então são pontos muito utilizados também para entorses de tornozelo, fascite plantar, esporão de calcâneo, além de você poder utilizar esses pontos nas síndromes neurológicas também. Então, por exemplo, pacientes que têm um AVE e ele tem uma claudicação, ou às vezes ele tem fraqueza de tibial anterior, então ele anda arrastando o pé, você pode utilizar a agulha nesses pontos e treinar com o paciente, fazer um treino de marcha com ele, né? Solicitando sempre para que ele levante a ponta do pé. Então esse estímulo lá na região cerebral auxilia também, juntamente com a sua coordenação de voz, a melhora da marcha desse paciente, melhorando ali o treino de marcha dele. Não só para pacientes que tiveram AVE, mas o próprio paciente de Parkinson, né, que tem uma marcha muito restrita, que tropeçam muito, também pode melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes, o tratamento desses pontos. Tá? E para fazer o tratamento da craniopuntura, então, é super simples, tem uma anamnese que você pode fazer, mas o diagnóstico ele é bem tranquilo de fazer. Então você vai pegar uma agulha de acupuntura, vai nessas regiões que são mapeadas e se tem algum quadro de dor, você vai nessa região e busca o ponto de maior dor. O ponto de maior dor, você vai colocar a agulha nesse ponto. Então é o ponto que está reativo. Então, quando você atinge esse ponto, imediatamente você tem uma informação no sistema nervoso central de bloqueio dessa dor. Tá? E não só de bloqueio, porque ele gera uma cascata de hormônios e neurotransmissores capaz de melhorar, inclusive, o processo inflamatório que tem associado. Então, esses pontos aqui estão bem demarcados, eles são geralmente mensurados, tá? Uma distância de mais ou menos 1 centímetro de cada um deles, mas são pontos que atuam de uma forma sistemática, de uma forma muito incrível ali nos resultados de dor. Vamos entender como isso funciona na prática? Alguém tem dor aí? Quem quer participar? Vem cá, deixa eu mostrar para vocês como funciona. Vem. Por favor. Você tem medo de agulha? Desistiu. Não, pode ser sentado mesmo. Vai ser tranquilo. Qual que é o seu nome? Camila. Camila? Isso. O que você está sentindo? Dor nas costas. Dor nas costas? Lombar? É. Onde especial? Torácica e lombar, mas aqui não deu. Torácica lombar. Então, a Camila, ela tem uma dor torácica lombar, né, ali na transição, e eu vou então fazer aqui um estímulo com agulha nos pontos. Vou pesquisar primeiro o ponto, né, que tem a maior dor, se é na torácica, se é na lombar. Vou utilizar para a gente ver como que funciona e qual que é o resultado dessa técnica. Tá? Camila, de 0 a 10, qual que é o nível de dor? 8. Você sempre tem essa dor? Todos os dias? Já faz 3 dias. Já faz 3 dias que está incomodando bem. Teve algum episódio de queda, Não. Exercício físico, atividade Não. física? Não. Começou do nada? Isso. Show. É uma dor aguda, então geralmente tende a ter um resultado mais rápido. Tá? Tá.
Obrigado. Então vamos lá. Ó, vou vir aqui na região torácica dela e vou fazer a palpação primeiro para ver como que está o ponto mais reativo, tá? E suas amigas estão todas filmando ali, só para ver essa... Aí depois, quando você melhorar, elas vão querer também. Aí a gente cobra delas. Dói. Mais ou menos. Onde dói mais? Mais pra cá. Aí. Aqui. Isso. Então, encontrei aqui o ponto de maior dor. Dói. Fiz o agulhamento, tá? Então, como a dor dela é tóraco-lombar, eu vou pesquisar na região lombar também, para a gente ver o alívio. Tranquilo? Então, vou vir aqui na região lombar, onde dói mais? Mais pra baixo. Aqui. Isso. Então, achei o ponto de maior dor, faço o agulhamento. Isso. Doeu? Um pouquinho. Só um pouquinho, né? O que dói mais, a agulhada ou a dor na lombar? Dor na lombar. Ah, então levanta. Como que tá a dor agora? Só. Ze- Tá melhor. Zerou? Aham. Principalmente da lombar. Principalmente na lombar. Tava mais ou menos 8 e agora tá quanto? 2. 2. Então, uma melhora ele praticamente de uns 70% a 80% de dor com 5 a 10 segundos de agulhamento. Tá? Sem estímulo nenhum, sem eletroestimulação, somente com a agulha. Gostou? Sim. Melhor que anti-inflamatório? Com certeza. Tá bom. Então, gente, é uma técnica tão rápida que mesmo eu tirando as agulhas agora, é possível que ela fique sem dor, tá? Mas se eu quiser intensificar e tentar zerar a dor dela, eu posso vir aqui fazer uma estimulação em rotação, tá? Nos 2 pontos. Mexe aí, vê se alivia mais a dor. Não, a dor. Isso. Ela já quer mexer nas agulhas. Eu já ia mexer. Tô sentindo nada. Como que é essa dor? Ela doía mais ao repouso ou mais... Tudo. Tudo. E agora, chegou a zerar ou não? Aham. Então, zerou a dor dela. Sim? Não é macumba. Então, aqui ó, nós podemos tirar as agulhas, tá? Prontinho. Obrigado, Camila. Eu que agradeço. Mais alguém? Quer experimentar? Essa analgesia, ela pode perdurar, como é um caso agudo, ela pode não voltar. Tá? Mas se for uma dor por postura, que às vezes tem um encurtamento muscular ou tem um desequilíbrio com a fraqueza muscular, lógico que o resultado ele vai perdendo ao longo do tempo, né? Então, como ela é uma paciente jovem, ali possivelmente, se ela tiver algum desequilíbrio músculo-esquelético, essa dor pode voltar e aí ela pode fazer a crânio associada com um fortalecimento, com um tratamento. Depende muito. Como é um tratamento emergencial, de alívio imediato, você consegue fazer isso para você fidelizar o seu paciente. Então, por exemplo, o que eu uso muito na acupuntura? Eu tenho uma linha terapêutica que eu trabalho, assim como na fisioterapia, aprendi isso na fisioterapia, né? O curto, médio e longo prazo. Então, o paciente chega com a dor, o primeiro contato com ele é tirar a dor. Se eu tirar a dor dele, mesmo que ele não faça o tratamento completo nesse primeiro momento, é de mim que ele vai lembrar quando ele tiver outro nível de dor. Cara, eu fui lá, aliviou a minha dor, então é ali que eu quero trabalhar. Tá? Então, assim, casos mais crônicos leva mais tempo. Então, dependendo de uma dor lombar crônica, mais de ano, você vai gastar umas 5 a 6 sessões para começar a aliviar mais a dor desse paciente. Mas você consegue usar isso e trabalhar com outros fatores, né? É o que eu uso muito e recomendo para os meus alunos, é usar isso associado. Então, você pode usar isso com pilates, com RPG, com a própria fisioterapia. Então, isso potencializa muito o efeito do tratamento. Hoje eu só trabalho com acupuntura.
Só com a acupuntura. Aí, no meu caso, eu entro com a craniopuntura e depois faço o reequilíbrio energético e emocional do paciente. Porque dentro da medicina chinesa, o reequilíbrio emocional, ele é a parte principal. É o gatilho que gera os desequilíbrios musculoesqueléticos. Sim. Perfeito. A fibromialgia tem uma característica de dores crônicas, né? E tem uma característica de dor neurológica. Dores crônicas, ela vai gerando uma dessensibilização do sistema nervoso central, então o paciente vai tendo uma alteração do limiar de dor. Então ele vai tendo dores constantes e crônicas. Então geralmente a gente utiliza pontos que foram descobertos posteriores, que são os pontos cérebro, cerebelo e gânglios da base. Eles ficam intercalados ali entre os pontos J e K e o ponto A. Esses pontos, eles atuam com mais precisão no sistema nervoso central, gerando um bloqueio de dor. Tá? Aí você pode associar tanto esses pontos como os pontos de maior dor. Por exemplo, o paciente chegou com a fibromialgia e ele tem dor, geralmente anda a dor, né? Um dia ele está com a dor no joelho, aí você atende 2, 3 sessões, depois ele está com a dor no ombro e depois no cotovelo. Então você vai intercalando com esses quadros de dores e o paciente vai melhorando. Lógico que o tratamento de dor crônica, hoje nós temos que o maior efeito deles é com atividade física, né? Então a associação da atividade física potencializa muito os efeitos do tratamento da craniopuntura também. Mais alguém para vocês não duvidarem? Quem mais tem dor? Ninguém tem dor mais. Vem você e depois você vem. Nossa, estava doendo. Eu estou preso aqui. Obrigado. Valeu. Olá, tudo bem? Qual que é o seu nome? Giovana. Giovana. Você perguntou da fibromialgia, você tem? Eu tenho. Como que é a dor? A dor é irradiada, mas eu tenho crises, né? Agora está controlada porque eu faço atividade física. Perfeito. Mas eu tenho muita dor aqui, que eu tenho uma tendinite no fulcro, né? Então dói bastante. E agora? Agora está doendo. O ombro esquerdo. Sim. Tá. De 0 a 10, qual que é o nível de dor? Hoje está 7, não está tanto. Tem dia que tem mais, tá mais. É um nível importante, um nível de dor 7, né? Ela já relata que não é um nível de dor importante, mas 7 é sim um nível de dor importante. É porque, querendo ou não, ela já convive com dores frequentes, né? Então agora está doendo 7. Você tem alguma restrição de movimento? Eu tô meio encurtado aqui, eu não consigo... Isso. Faz o movimento de abdução com os 2 braços. Isso. Perfeito. Percebem se tem alguma restrição de um para o outro, olhando de frente? Parece que não, né? De amplitude? Eu não consigo, eu tenho fraqueza, né? Uhum. E parece que eu não consigo fazer assim, muito. Você sente ele mais pesado para subir? Tá. Então, olha, vamos fazer aqui para ver se a gente consegue até aliviar um pouco essa sensação de peso no braço, de amplitude de movimento. Irradia aqui para ficar assim. Quando faz a abdução. Então vamos lá. Vou procurar o ponto de maior dor aqui para a gente fazer o tratamento dela Tem também. uma doença autoimune, não tem problema. Não. Que é a esclerodermia. Não tem problema. Tá? Então, ó, vou chegar aqui na região que trata a região do ombro, principalmente, que é os pontos B e C, e vou procurar o ponto de maior dor. Dói? Não muito. Onde dói mais? Aí. Aqui. Então, ó, chego no ponto de maior dor e faço o agulhamento. É um pouco dolorido, né? Mexe o ombro. Alivia um pouco. Alivia ou não? Alivia. Que tanto? Que engraçado, né? Que engraçado, né? Pode furar tudo? De 7, abaixou para quanto? Eu tenho que comprovar, né? Não posso mentir para vocês. Não. Tá uns 4. Uns 4.
Uma paciente que tem fibromialgia, uma dor que tem uma tendinite de característica possivelmente crônica, abaixar o nível de dor de 7 para 4 é uma dor bem importante, né? Você sente a diferença do peso para levantar? Fica mais leve ou não? Fica mais leve. Então, ó, como ela ainda tem um pouco de dor, geralmente eu gosto de deixar o paciente o mais tranquilo possível. Então, eu vou buscar mais um pontinho aqui para potencializar esse efeito, para ver se a gente consegue, inclusive, zerar. Tem algum ponto de maior dor? Aí. Aqui. Então, quando nós achamos o ponto de maior dor, eu faço o agulhamento aqui. Pronto. Mexe de novo o ombro. E agora? Melhorou. Chegou a zerar? Você pode ir para casa? Chegou a zerar a dor ou não? Tem um pouquinho ainda? Não, ainda tem um pouquinho. Um pouquinho. Quanto, mais ou menos? É que dói tanto que... Que quando não sente dor é até estranho, né? Tá 2 agora. Tá 2. Ainda tem um pouquinho. Tem um pouquinho, mas uma dor praticamente crônica, né? Que teve uma melhora aqui de 7 para 2. Ah, essa dor vai ficar assim? Não. Possivelmente ela deve voltar. Ela deve voltar hoje ainda? Possivelmente não, mas amanhã, depois, essa dor tende a voltar porque é uma dor crônica, tá? Então nós temos que entender isso até mesmo para a gente não passar uma expectativa errada para o nosso paciente, tá? Porque parece incrível demais, mas também não é mágico demais, tá? Então é bem interessante. Gostou? Gostei, muito. Que bom. Isso. Obrigada. Eu que agradeço, Giovana. É você. Foi. E para quem tem medo de agulha, como é que faz? Aí a gente pode fazer com pressão. Vamos ver se funciona a pressão? Sem agulhas? A Lília falou que não é para eu gritar, hein? Ixi. Doer, ela falou. Qual é o seu nome? Heloísa, Heloísa. Como que é a sua dor? tô com uma dor aqui torácica. Torácica. Lado direito mais. Uhum. Até com náusea e um pouquinho de enxaqueca. Agora, nesse momento, de 0 a 10, qual que é o nível de dor? 8. 8. Então, olha só, pessoal. É uma paciente que está com uma dor torácica, mais do lado direito, uma cefaleia importante, né, inclusive com náuseas. Ela relata essa dor com mais ou menos nível 8. Como ela tem medo de agulha, eu vou fazer então com uma pressão só. Meus alunos da enfermagem estão tudo rindo. Depois você tira a nota deles. Vou tirar a nota de tudo deles. Aluno pode rir, não. Brincadeira. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui a pinça. Então, ó, com a pinça mesmo de dissecação de cadáver, você pode fazer a pressão, tá? Então vou vir aqui na região. Olha que eu tô sendo cobaia, hein? Por isso que eu não falo antes, né? Senão eu não venho. Então vamos lá, vou fazer a palpação e o ponto de maior dor. Ao invés de agulha, eu vou fazer uma pressão mais forte, tá? Então vamos lá. Onde doer mais, você me avisa. Tem algum ponto de maior dor? Aqui. Ó, encontramos o ponto de maior dor, então, como ela não gosta de agulhas, tem mais receios da agulha, o que eu vou fazer? Em vez de usar agulha, eu vou usar uma pressão. Só que, lógico, o efeito da agulha ele vai ser mais rápido, porque ele tem um estímulo mais agressivo lá no sistema nervoso central. Então, na pressão, eu vou manter uma pressão mais prolongada e mais forte para ver o nível de alívio. Dói? Dói Muito incômodo? um pouco. É um pouco incômodo. Então, ó, vou manter aqui 15 segundos só para a gente ter um padrão de nível da melhora da dor, se tem ou se não tem, ou se a agulha vai ser melhor realmente. Vê se alivia um pouco a torácica. Aliviou um pouco, sim. De 7 foi para quanto? Era 7 ou 8? Era 8 Era 8. para 5. Olha, sem agulhas, só com a pressão, uma dor de 8 foi para 5. Quase 50% mais ou menos. Tá? A cefaleia chegou a ter um alívio? A cefaleia? Continuou um pouco de náusea, cefaleia.
a cefaleia ainda mantém. Por que a cefaleia mantém? Porque eu não tratei a cefaleia ainda, trabalhei só a torácica. Vamos lá, vamos fazer com agulhas da cefaleia para a gente ver o nível de melhora. A cefaleia também está nível 8, mais ou menos? Sim. Então vamos lá. Vocês estão rindo, né? Só que eu vou sofrer agora. Lógico. Muito mais. Tem um lado bom, né? Então vamos lá. Vou procurar aqui na região do ponto A, que é o ponto cerebral, o ponto de dor. Onde dói mais? Aí. Aqui. Então, ó, temos um ponto de dor aqui. Pronto. Doeu? Não é uma agulhada que vai causar muita dor. A agulha é muito fina, né? E ela é maleável. Então, é uma agulha que consegue, lógico, vai furar a pele, então vai ter um nível de dor, mas não é uma dor tão importante, né, quanto a cefaleia. E a cefaleia? Diminuiu para quanto? 3. De 8 para 3. E as náuseas? Tô rindo porque eu falei assim, eu quero Eu ver duvido. se funciona mesmo. Diminuiu também. Diminuiu também. Então, você tem crises de cefaleia constante? Tem enxaqueca. E você chega a fazer tratamento medicamentoso quando Sim, vem quando eu tenho forte? crise, sim. E quando você toma a medicação, alivia tão rápido assim? Não, demora, porque eu tomei hoje já até. Inclusive, ela já tomou medicação hoje. E a medicação fez algum efeito? Muito pouco. Muito pouco. Então, olha só o poder da craniopuntura, né? Ela já tomou a medicação e mesmo assim não aliviou tanto. E agora, ela melhora uma dor de 8 para mais ou menos 3. Né? Vamos tentar zerar? Vamos. E agora? Um pouco ainda tem. Um pouco ainda. Como é crônico, provavelmente está desde de mais cedo, né? Mas é uma dor que aliviou muito, né? Aliviou. Show. Ó, podemos ir mais longe. Podemos colocar mais uma bilateral. Depois que está aqui já era. Ai, meu Deus. Cervical chega a doer também? Não. Dói? Ui, dói. Pronto, coloquei no ponto bilateral, tá? Então, a técnica que nós utilizamos, se teve um resultado bom, mas não zerou, você pode usar bilateral. E agora? Eu sinto uma sensação de queimação no ponto. Exatamente. É normal. Como nós estamos fazendo o estímulo ali na região do ponto, e por ele ser um ponto reflexo, é um ponto de dor. É por isso que o diagnóstico é através da palpação para achar o ponto de maior dor. Então pode ter a sensação de um leve queimor no ponto, o ponto vai ficar mais vermelho porque vai liberar histamina, vai liberar óxido nítrico que aumenta a vascularização da região. Gente, mas eu melhorei. Como que está a cefaleia e como que está a torácica? Diminuiu? As duas. As duas. Show. A torácica ainda dói um pouco? Diminuiu bastante a minha dor torácica. Eu tava com uma dor ali que eu não tava aguentando. Olha, ela fala que estava ali com a dor que não estava aguentando. E na torácica eu não coloquei agulhas. Eu só fiz com a pressão, 15 segundos. Se eu tivesse mantido uma pressão de pelo menos 1 minuto ali, lógico, fica dolorido para o paciente, mas seria um alívio possivelmente de até zerar essa dor.
Não, eu tenho preferência por fazer sentado porque eu consigo visualizar melhor o couro cabeludo, a região que eu vou tratar. Mas o paciente pode estar deitado na maca também, né? Quando eu vou fazer um tratamento sistêmico que leva mais tempo, que o paciente vai ficar mais de 20 minutos com as agulhas, aí eu faço ele deitado, que aí ele pode relaxar, eu posso diminuir as luzes, geralmente ele até consegue dormir. Uma cadeira comum, confortável. Como aqui é um tratamento rápido, eu já posso tirar as agulhas que ela vai manter ali o nível de melhora. Tá? Então é um estímulo rápido, é um tratamento emergencial. Muito bom. Isso. Prontinho. Ó, sangrou bem. Lembra que eu falei sobre a... Lenion, tá ali do lado. Tá aí. Lembra que eu falei que é bom ficar sempre com o chumaço de algodão próximo? É justamente para isso aqui, ó. Como ela tem uma cefaleia, pode acontecer um sangramento. Eu tomo anticoagulante também. O anticoagulante não vai ter uma interferência muito importante aqui, porque as agulhas são muito finas. Quando tem um nível de dor dessa magnitude, geralmente pode ter um sangramento bem importante, realmente. Tá? Como que tá? Geralmente, depois do sangramento, depois se limpa que ficou um pouquinho vermelho. Como que tá agora? Geralmente, quando tem o sangramento, o alívio é mais imediato ainda. Estou me sentindo bem melhor. Bem melhor? Bem melhor. Ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, então essa é a técnica da craniopuntura, tá? E para vocês aí que querem conhecer mais, é uma técnica de formação, então o profissional da área da saúde, ele pode fazer a formação em craniopuntura para vocês usarem isso também associado na sua clínica, para vocês aprenderem a fazer isso juntamente com técnicas que vocês utilizam já naturalmente, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar mais o meu trabalho, e também vou deixar aqui um QR Code, né, que tem todos esses links, e também vou deixar para vocês um link do curso de craniopuntura online, na qual vocês têm um desconto especial por essa palestra. Tá? O curso depois vocês podem olhar, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no direct lá do Instagram, que nós conversamos mais a respeito. Tá? No mais, eu agradeço a cada um de vocês. Sim, a cadeira. Eita. Aí. No mais, eu agradeço muito a participação de vocês. É incrível estar aqui com vocês, passando um pouquinho desse conhecimento para que vocês possam também conhecer técnicas que às vezes não são muito difundidas, né? Craniopuntura, muita gente não conhece e não sabe os efeitos imediatos que ela traz e o quanto ela é benéfica para o nosso paciente. Tá? Muito obrigado a todos.